o quão radical foi essa revolução na década de 1970, se você fosse um CEO, o chefe de uma empresa, você ganhava em média US$ 1 milhão americanos por ano. Isso é muito bom, não é? É um dinheiro muito bom. E esse US$ 1 milhão era mais de 20 vezes o salário do trabalhador. E isso é bastante razoável. Hoje, o CEO médio nos Estados Unidos ganha US$ 20 milhões por ano. E isso é de 200 a 300 vezes mais do que o trabalhador médio da empresa. Isso faz sentido? Então, nos anos 80, a desigualdade começou a explodir, certo? E assim, eles estão fazendo a transição do trabalhador para uma nova unidade organizacional chamada consumidor. Então, eles precisavam destruir a classe trabalhadora, a classe média, e a forma como fizeram isso foi introduzindo um novo conceito chamado consumidor, certo? Então, nos anos 50, 60 e 70, o governo prometia a você um bom emprego. Se você fosse membro da nossa sociedade, se fosse um cidadão, eu prometia a você um bom emprego que teria para o resto da vida, certo? Então, na década de 80, o governo disse: prometo que vocês terão preços baixos e uma ampla variedade de produtos. Ok? Faz sentido? Tudo bem. Então, isso parece uma mudança sutil, passando do trabalhador para o consumidor, certo? Mas o que isso significou foi uma revolução na sociedade, uma revolução na política. Então lembre-se de que, como exemplo, o trabalhador precisa ter consciência política para proteger seus direitos, para se organizar e unificar e lutar por reformas políticas favoráveis, certo? É isso que o trabalhador deve fazer, certo? Mas agora, vamos pensar na mentalidade do consumidor. E para isso, vamos fazer outro experimento mental. E o experimento mental é o seguinte: todo mundo na escola, cerca de 500 pessoas, eu decido dar a cada um US$ 1 milhão americanos, certo? Então todos na escola têm exatamente US$ 1 milhão americanos para gastar. O que acontece agora? Pense sobre isso. O que acontece agora? Use sua imaginação. O que acontece? Qual é a primeira coisa que você faz? Eu te dei US$ 1 milhão. O que você faz com esse dinheiro? Bem, a primeira coisa que você faz é comprar algo, certo? O que quer comprar? E US$ 1 milhão é muito dinheiro. O que quer comprar, Nap? Você compra uma casa, certo? Ótimo, é uma ótima compra. E depois, o que você faz? A primeira coisa é que Nap compra uma casa. Depois, o que ele faz? Compra móveis. Depois tem algo que ele precisa fazer que é muito importante. Depois que ele compra a casa, o que ele quer fazer? Ele quer tirar fotos e postar nas redes sociais, certo? Assim, todo mundo vê nas redes sociais. Aí você vê isso. Nap tem essa casa enorme em Pequim com muitos móveis sofisticados. O que você faz agora? Você também quer comprar uma casa. Mas que tipo de casa? Uma casa maior, certo? E então, o que você faz? Você também posta fotos, certo? E como as outras pessoas se sentem. Você acha isso engraçado, né? Mas isso acontece o tempo todo. Então, muito rapidamente, o que acontece na escola? Todos vocês gastam seu dinheiro e todos acabam se endividando, certo? Porque vocês estão competindo uns com os outros para comprar a maior coisa. E US$ 1 milhão é muito dinheiro, mas não é o suficiente para comprar tudo, certo? Então vocês entram em dívida, pegam mais dinheiro emprestado para comprar mais coisas. E aí o que acontece? Como vocês se sentem em relação uns aos outros? Vocês almoçam juntos? Vocês jantam juntos? Vocês gostam de compartilhar o dever de casa juntos? Vocês se odeiam, não é? No final das contas, o que vai acontecer é que todos vocês vão ficar endividados e todos vão se odiar, certo? Então isso é o consumismo. É isso que é o consumismo. O consumismo cria uma competição na sociedade por prestígio, certo? Para ver quem consegue postar as fotos mais bonitas nas redes sociais. Isso leva à individualização ou à otimização de você mesmo, certo? Em outras palavras, agora você não consegue mais se reunir. Você não quer se organizar, não age com solidariedade e, no fim das contas, isso significa que você desenvolve uma lógica econômica, certo? E o que é lógica econômica? É enxergar o mundo apenas pela ótica do capital. Certo? Faz sentido? Então, quando você vê alguém e pensa, ok, será que eu quero namorar essa pessoa? Você não pergunta, essa pessoa é legal? Você se pergunta, quanto dinheiro essa pessoa tem? Certo? Você entende? Você usa a lógica econômica para entender o mundo, para raciocinar e analisar o mundo, certo? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, é assim que a China funciona? É assim que o mundo funciona? A resposta é sim, certo? Você é assim? Sim, você é assim? Você foi doutrinado a pensar que esse é o único jeito de se comportar e de pensar. Você está na escola. Por que você está na escola? Para que você possa conseguir um bom emprego. Por quê? Para ganhar dinheiro. Para que você possa comprar coisas, certo? Você entende? É assim que todos vocês pensam. Mas existem diferentes maneiras de pensar sobre a escola, certo? Você pensa, estou na escola para aprender, para abrir minha mente, para ter imaginação, para pensar criticamente sobre o mundo, certo? E era assim que pensávamos sobre a escola quando os trabalhadores eram dominantes. Mas agora que os consumidores são dominantes, tudo em que pensamos é como consigo um bom emprego? Como compro uma casa maior? Porque eu quero postar isso nas redes sociais, certo? Então, se você pensar sobre isso, o que isso realmente é a perfeição da escravidão. Faz sentido? O que significa essa frase, a perfeição da escravidão?
Sim, você se torna um escravo do dinheiro. Mas por que isso é perfeito? Sim, certo, você entende. Se você é um escravo, você se rebela, certo? Mas se você não sabe que é um escravo e você gosta disso, você escolhe isso, então você nunca vai se rebelar, certo? Então, o consumismo é a perfeição da escravidão, certo? E é por isso que Francis Fukuyama acha que o consumismo é o fim da história, porque é um sistema que alcança o que as elites querem e as massas não querem e não conseguem protestar ou se rebelar. Certo, isso faz sentido? É um sistema perfeito.